cantaremos grandes hinos na jornada eterna. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Estamos muito contentes porque Deus tem falado conosco todos os dias através da leitura da Bíblia. E nós temos aprendido muito e crescido espiritualmente. E eu estou contente com todos os que chegam, os que já estão, para estudarmos hoje na nossa escola dominical a Palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje no livro de Daniel. Então vamos lá para o Velho Testamento. Lembre-se lá, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E a gente vai para o capítulo 6 de Daniel. Hoje vamos meditar neste capítulo. Eu vou ler inicialmente um versículo e depois nós vamos, durante a meditação, lermos o texto. Então, Daniel, capítulo 6. E hoje nós vamos pensar, refletir, analisar fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Bíblia aberta, a impressa ou a virtual. Vamos lá. Daniel, capítulo 6, o versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Bíblia lida, nós vamos buscar a presença de Deus em oração. Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, nos alegramos porque a tua proteção é diária para cada um de nós, que somos teus filhos. A tua família se alegra porque o teu cuidado é imenso. O Senhor tem providenciado o necessário para o nosso físico em abundância e o Senhor também tem nos dado em abundância o alimento espiritual, diário. E agora estamos juntos aqui em Escola Dominical Online para aprender de Ti. Vem alimentar-nos, Senhor, pela Tua Palavra. Vem me usar para que o Teu nome seja glorificado e honrado através do estudo. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Fidelidade a Deus. Ao estudar para a meditação de hoje, eu procurei uma colocação do grande evangelista norte-americano, que já está com Deus, para nos introduzir o assunto, né? Billy Graham. E ele tem uma frase, é dele, há muitas colocações por aí, como se fossem das pessoas, mas o autor é Billy Graham, e ele disse: buscar a Deus em dias difíceis demonstra dependência, é isso que nós temos. E buscá-lo em dias bons demonstra fidelidade. Nos dias bons, demonstramos fidelidade. E eu estava a refletir sobre o tema fidelidade, fidelidade a Deus, e eu procurei uma definição para nós. Então, a fidelidade é uma expressão que a gente usa para se referir a alguém que é leal a uma pessoa ou alguma coisa. E ele normalmente, o termo, ele é associado, o fiel, é uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, uma pessoa constante e muito mais confiável. E também refere-se à qualidade da pessoa. A pessoa fiel, ela cumpre rigorosamente os compromissos assumidos com uma outra pessoa, né? Nesse caso, e por isso ela é chamada de fiel. Especificamente, o tema de hoje vai a algo mais. Não é só fidelidade em relação aos irmãos, os amigos, a família, mas fidelidade a Deus acima de tudo. É isso que a gente vai pensar hoje. Por quê? Reconhecer, quando a gente é fiel a Deus, a gente reconhece a fidelidade dele e a imutabilidade. Ele é imutável para cada um de nós. Nós cremos na fidelidade de Deus, nas suas promessas, ela se cumpre a seu tempo, e nós entendemos também duramente que a infidelidade humana
não altera a fidelidade de Deus. Nós somos fiéis a Deus e Ele é fiel também nos seus projetos, nos seus planos, nos seus propósitos para a nossa vida. Ao ler o livro de Daniel, é um livro curto, até desafio a fazer a sua lição de casa hoje, como é uma escola dominical online, como professor, eu desafio a ler. São apenas 10 capítulos. E especificamente no que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo 6, é a última das histórias que ele conta no livro. E ao escrever o livro, Daniel, ele queria fortalecer aos irmãos, ao seu povo que estava ali no cativeiro da Babilônia. Principalmente porque ele estava preocupado na época, com o aculturamento religioso. E ele queria despertá-los, que eles estavam ali na Babilônia, para influenciar o povo a servir ao Deus verdadeiro. E não ser influenciado pelos deuses da Babilônia. E ele ali mostra para nós que ele não abandona a sua fé, jamais, e ele mantém a sua identidade como povo de Deus. É interessante ver essa atenção que o livro de Daniel coloca na sua narrativa. E a gente vai lendo esse livro e nos deparando com o capítulo 6, nós começamos a perceber que Deus testa os seus filhos. Isso é normal em qualquer situação, em qualquer época. Nós somos sendo testados por Deus. E a forma que Deus testa para o nosso crescimento espiritual, para a melhora do nosso caráter, para a melhora da nossa intimidade com Deus, ele testa nos problemas. Os problemas vêm, de repente, surgem, e eles nos testam, como a gente estudou na aula passada. Se você quer ver isso claramente na vida de Jó, na aula anterior, a 240, nós trabalhamos isso. E de repente os problemas vieram. Jó foi testado e passou no teste diante dos problemas. Mas também Deus testa a nós nos momentos de prosperidade. Então nós temos 2 momentos na vida que estamos atentos à dependência de Deus. Os problemas vêm, são testes, e a prosperidade também vem, e ela serve para nos testar. No caso específico de hoje, é Daniel, o profeta Daniel. E a gente vê aí que ele é um exemplo bíblico para nós de fidelidade, que é algo normal, um ser humano normal, alguém normal como nós, que tem suas fraquezas, suas lutas, tem a sua dependência de Deus, e ele mostrou aonde ele foi levado e onde ele foi colocado a sua fidelidade a Deus. E é claro que uma prova que nós não passamos, mas Daniel esteve na cova dos leões. É algo que eu aprendi desde criança, a história de Daniel, ela é contada desde pequeno. E uma coisa que aprendi desde a infância, me chamava a atenção, a causa dele ser lançado na cova dos leões. Ele é uma pessoa honesta, íntegra, ele foi lançado na cova dos leões por causa da sua integridade, da sua fidelidade. Também aprendemos aí algo que sempre me chamou a atenção desde a infância. Hoje também é fascinante pensar. Fazer o que é certo. Nós aprendemos desde criança. Quem faz coisas erradas merece o castigo. Quem faz coisas certas, não. E aí a gente vê no livro, né? Ele foi castigado por ser uma pessoa honesta, íntegra, fiel. E a gente vai aprendendo na vida de Daniel a sua fidelidade, e principalmente no período em que a Babilônia já está tomada pelo Império Medo-Persa. Nós todos sabemos os impérios que estiveram lá, dominando. Os judeus chegaram no período de Nabucodonosor, não é? E agora já estamos, que era o Império Assírio, né? E agora nós estamos, ou melhor, o Império Babilônico. E agora nós estamos no período em que é o Medo-Persa que domina. E nesse período, o que aconteceu com Daniel? Eu vejo como a nossa vida oscila. É tão bom andar nas mãos de Deus, porque os problemas vêm, a prosperidade também. Olha o que diz aí Daniel capítulo 6, 1 e 2.
E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Olha que privilégio, que promoção. Estar aí apenas abaixo do rei Dario. E ele conquistou essa promoção, essa prosperidade. E quando a gente estuda esse período, a gente vê que Daniel, por causa da sua fidelidade a Deus e ao trabalho que ele realizava, ele esteve com Nabucodonosor, lá juntamente com seus irmãos, seus contemporâneos, né, que foram juntos com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha. Depois, Belsassar, que era, nós não sabemos se era neto, era filho de Nabucodonosor, em que houve a inscrição na parede, quando ele estava usando os utensílios do templo, a mão escreveu na parede, e a rainha-mãe lembrou dele, e ele foi lá e falou a Belsassar que ele perderia todo o reino por aquela sacrilégio que ele cometeu ali. E, numa noite, sem guerra, sem nada, veio o Império Medo-Persa, entraram pelo rio que cortava a Babilônia, o grande Império Babilônico, o rio que cortava o Império Babilônico, entraram pelo rio e conquistaram a cidade sem armas nenhuma, apenas destruindo o poder do rei Belsassar. Daí veio Dario, Medo-Persa, ele trabalhou também, e no período de Ciro também ele trabalhou. Alguns acreditam que Dario e Ciro são a mesma pessoa, né? Mas vamos trabalhar aí como se Dario fosse o Medo e o Ciro o Persa, mas não há discussões entre os estudiosos sobre o assunto. E ele, olha aí, nesses 4 impérios, um exilado, uma pessoa totalmente, para ele não havia xenofobia, porque ele foi usado nos 4 impérios, porque ele era fiel a Deus e também fiel ao seu trabalho, com certeza. E olha aí como ficou a situação dele no capítulo 6. Você observa que o capítulo 5:30, que eu não li, depois você pode ler, foi quando Dario toma o poder, ali, sem guerra, sem nada, apenas destruindo o rei. E aí você vê que com 62 anos Dario toma o poder. E o que aconteceu? Nesse período, então, mudou radicalmente a forma de governo daquele império. O Nabucodonosor, Belsassar, eles eram totalmente o centro era tudo, ele mandava em tudo. E agora não. Esse poder parece que é um parlamentarismo que a gente conhece hoje nos dias atuais. Dario e Ciro, ele foi colocado como presidente, o primeiro, depois o outro, o segundo, o terceiro, e os 120 príncipes, sátrapas também usados como tradução, governadores. E aí está Daniel. É claro que Daniel 6:3, a narrativa começa a conhecermos mais profundamente a história da fidelidade a Deus de Daniel. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre desses presidentes e sátrapas. Veja bem, onde está a pessoa que serve a Deus, fiel a Deus, ele se destaca. O brilho de Deus se faz presente em tudo que ele realiza, tudo que ele faz. E olha aqui, porque nele havia um espírito excelente. Era algo diferente, era novo, ele não era igual aos outros 2, juntamente com eles ali, que estava na administração do Império Medo-Persa. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então veja que nós não vamos nos preocupar, se nós somos fiéis a Deus e também fiéis ao trabalho que realizamos, não nos preocupamos que as promoções vêm. O Senhor abençoa. E olha o que aconteceu aí com Daniel. É claro que, primeiro ponto importante, fidelidade a Deus de Daniel, porque nele tinha um espírito excelente. É o que destaca ele. Ele foi um destaque diante do rei Dario. Por quê? O que era esse espírito excelente? Ele era honesto, ele era fiel, ele tinha experiência, ele era transparente. As pessoas notam, porque hoje, numa sociedade que se fala de religião abundantemente, se fala toda hora, Deus te abençoe, Deus te abençoe, o que as pessoas querem é ver Deus nas nossas vidas. E ali se notava que Deus estava com ele. Ele era diferente, ele tinha um espírito excelente. E ele não era do Império Medo-Persa, mas era um judeu. E a gente vê de onde surgiu a colocação judeu. Ele era de Judá, ele vinha da Judéia. Então observe bem aí
né? Por isso ele é chamado de judeu. Ele fazia o seu trabalho da melhor maneira possível. Lembre-se bem, quem é fiel a Deus, onde é colocado, faz o seu melhor. E Deus abençoa. Nós já estudamos a história de José do Egito, quando esteve na casa da Nabucodonosor e depois no palácio. Observe bem que esse espírito excelente era demonstrado pela atitude. Nós estamos numa sociedade muito com máscaras. As pessoas, infelizmente, usam máscaras. E a gente percebe quando as pessoas usam as suas máscaras. Sente-se até no olhar, no sorrir. E ele lá naquele momento ali, ele era um dos três, normal. Ele era fiel a Deus e fiel ao trabalho que estava fazendo ao soberano Medo-Persa. Como ele trabalhou com Nabucodonosor, Beltesazar depois, revelando o sonho dele ali, quando ele, revelando a imagem na parede, né, da mão. Depois, agora com Dario, depois com Ciro, que vem posteriormente. Também o espírito excelente dele, porque poderia assumir uma atitude de competição. Não há competição. Quem é fiel a Deus não compete com ninguém. Nós não estamos recebendo a competir com ninguém, nós somos iguais. Eu coloquei nas minhas redes sociais uma frase muito importante. Nós procuramos ser únicos. Únicos, né? Não melhores. Somos únicos, procuramos fazer o nosso melhor. Dar o nosso melhor é o que ele fazia. Porque ele estava fazendo a Deus. Fiel a Deus. E era fiel também nos seus compromissos também. Mas veja bem, não nos assustemos que quando a gente é fiel a Deus, é uma pessoa fiel no trabalho, nós causamos inveja, ciúme das pessoas. Lembre-se bem, as pessoas têm ciúme de você ter uma família estruturada, de você ter filhos obedientes. As pessoas têm ciúme. O ciúme é a pior coisa, a inveja é a pior coisa, destrói totalmente. E é claro que os inimigos de Daniel ali, juntamente os dois presidentes que estavam no mesmo patamar dele, e depois os 120 que governavam as províncias do império, eles armaram contra Daniel. Então não se assuste, porque nós que andamos com Deus, onde estivermos, nós mexemos no ambiente, porque nós somos bênçãos no ambiente, aqueles que estão ao nosso redor, e para a glória de Deus. E aí em Daniel 6,4 nós começamos a conhecer a narrativa. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eles começaram a espionar Daniel. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, mas não encontravam nada, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Eu tenho visto nas redes sociais essa colocação. Então as pessoas, quando elas não encontram nada de errado em nós, porque são invejosas, ciumentas, elas nos difamam. É comum isso, né? E a gente não percebe, a gente está sendo fiel a Deus, fazendo trabalho. Nós não estamos atentos, nós queremos que tudo vá bem para Deus, para servir a Deus e para o nosso próximo. Porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos ao próximo como a si mesmo. Agora vejam bem, eles elaboraram um plano de espionagem, né? E não tinha nenhuma propina na sua vida. Será que hoje, onde nós estamos trabalhando, nós temos procurado, se for fazer uma espionagem na nossa vida profissional, não encontra nenhum esqueleto escondido no armário? Daniel não tinha nenhum esqueleto escondido no armário. E aí, olha, ele poderia ter ganho até o que há em muitas empresas, o funcionário destaque, porque ele o era. Observemos que a narrativa vai colocando, né, o capítulo 6 que nós estamos estudando de Daniel, agora o versículo 5. Então esses homens disseram, veja bem, chegaram à conclusão, depois de espionar Daniel, procurar defeitos nele, procurar alguma coisa para interferir na relação dele para com o rei Dario. Então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então agora eles vão trabalhar na vida religiosa de Daniel. Porque na vida social, na vida profissional, ele não tinha nenhum defeito. Nós temos que procurar alguma coisa na sua vida espiritual. E é claro que, fiel a Deus, com esse espírito excelente de serviço a Deus, ele também, um ponto importante, segundo ponto, era fiel em seu trabalho. E foi esta a conclusão que eles chegaram. Então eles tiveram que perceber que ele estava servindo a Deus e não ao rei Dario.
que quando você serve a Deus, você é fiel em tudo. Fiel à esposa, fiel no trabalho, fiel aos amigos. Quando a gente serve a Deus, isso transparece, porque nós temos a presença de Deus em nós. Nós que temos Jesus no nosso coração, que o recebemos como Senhor e Salvador, nos arrependemos dos pecados, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E a nossa vida é reflexo, o que flui de nós. Como Jesus disse, flui de nós rios de água viva. E servindo a Deus, e automaticamente, em tudo que realizarmos, nós somos abençoados. E aí era o que acontecia, é o que era notado pelo próprio rei Dario. Nada de corrupção e negligência. Isso é importante. A nossa vida é fundamental, o nosso exemplo é fundamental. Nós temos que sermos mais exemplos do que falar. Hoje é uma sociedade que fala muito de Deus, fala muito de uma série de coisas, mas no dia a dia, na prática, não tem nada. Então é melhor a gente ficar em silêncio e agir. É o que aconteceu com Daniel. Nada de corrupção, negligência. E eu tenho trabalhado há 40 anos como pastor, como reverendo, como religioso. E eu me lembro que quando eu cheguei na cidade de Tietê, nas escolas, para trabalhar, eu trabalhei 30 anos na escola Plínio Rodrigues de Moraes, você pode ver lá, tem o meu nome na escola, me aposentei lá também, né? Eu sou jubilado como pastor, como reverendo e também estou aposentado como professor. Eu cheguei na escola, eu tinha muita amizade com a cidade, com as pessoas, né? Eu sempre procurei, é uma cidade muito acolhedora, Tietê. É minha cidade do coração, tem até o título de cidadão tietense, louvo a Deus por isso, através do vereador Palmiro e, é claro, o seu Paladini foi também um daqueles que intercedeu nesse sentido. E eu, como professor na cidade, eu fui professor dos filhos do Palmiro também, e recebi essa dádiva, dada por Deus, não glória pessoal. E ali a gente tinha contato com todo mundo da cidade, os empresários. A escola pública que eu estava na época, quando cheguei, há 30 anos, toda a cidade estudava ali. As classes mais altas, médias, baixas. Então os empresários tinham muita amizade, eles gostavam do trabalho profissional com seus filhos. E eles sempre, quando iam precisar de alguma pessoa trabalhar na empresa, e eles precisavam de um aluno ali, esse jovem aprendiz, eles ligavam para mim e eu sempre tinha alguém para mandar. O mais triste, quando cheguei no final, 30 anos depois, eu não tinha ninguém para mandar. Por quê? Porque o alunado mudou, a coisa mudou, veio a pandemia, mudou tudo. E até um deles, eu tive a oportunidade de mandar o funcionário, já 30 anos depois, ele falou, olha, professor, eu vou ter que mandar embora a pessoa que você mandou. Por quê? Porque tem hora que ele rouba, para mim, tem hora que ele rouba para o freguês, porque ele não sabe matemática. Então, vocês vejam bem aí, é triste ver não na maldade do aluno, mas porque ele não aprendeu matemática como deveria. Agora, infelizmente, hoje na sociedade, as pessoas das empresas, elas sabem muito bem matemática. E as pessoas estão com dificuldades nas empresas de terem funcionários que são fiéis como Daniel. Daniel 6,4, lendo novamente, olha aí. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não poderiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. É claro que ele também fiel a Deus, porque ele tinha o Espírito excelente, tinha a presença de Deus na vida dele, era o brilho de Deus no seu coração. Ele também, no trabalho, a fidelidade e também a pureza pessoal. E a gente aprende aí que Daniel não tinha falhas nenhuma no seu trabalho, nenhuma falha. Eu acredito na sua vida também, uma vida de intimidade com Deus, uma vida em que ele estava ali para servir a Deus. Em tudo ele procurava a fidelidade. E nada de hipocrisia, né? Algo que nós devemos tomar muito cuidado. A hipocrisia. E isso permeia principalmente na sociedade que vivemos. Então nós não podemos ser hipócritas, falsos, né? E as pessoas percebem quando você é hipócrita para com elas. Ninguém consegue enganar o tempo todo, cuidado. Então nada de hipocrisia, algo escondido na vida de Daniel, porque havia pureza de coração, esse coração, a pureza pessoal na relação para com Deus. E a única descoberta que eles tiveram aí ele era um homem de Deus. Isso é importante. Então as pessoas, quando elas vão pesquisar nossa vida, o mais importante é descobrir que nós somos homens de Deus. Não importa
a denominação que você pertence, a religião que você pertence. O mais importante hoje é pertencer à Igreja de Cristo, porque essa Igreja de Cristo ela é universal, não é? Está em todo mundo, e nós já temos pessoas que fazem parte da igreja lá no céu. Já estão com Deus no céu em espírito, aguardando a volta de Cristo, a ressurreição final para todos voltarem. Novamente já temos o contato direto com eles. E é claro que ele era um homem de Deus. Essa foi a descoberta. É claro que daí, o que vai acontecer, eles vão elaborar uma estratégia. Vejam bem, não tinham o que fazer. As pessoas hoje, elas usam a estratégia de difamar, mentir contra as outras pessoas. E eles procuraram uma estratégia para destruir Daniel. Lembre-se bem que uma pessoa invejosa, uma pessoa ciumenta, e nós temos que tomar muito cuidado porque está presente em nós. Nós tivemos biblicamente a história de Saul, o rei Saul e o rei Davi. Ele destruiu a si próprio e a sua família, seu reino, por causa da sua inveja em relação ao rei Davi. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, e isso está em toda parte, em todo lugar. E a gente tem que tomar cuidado e pedir a Deus para nos controlar. E eles planejaram destruir Daniel, e as pessoas destroem a outra por inveja. E é claro, eles começaram com uma conspiração, não é? Então aí começa a conspiração. O rei Nabucodonosor, ele usava o fogo para queimar os seus inimigos. Os medo-persas usavam os leões para devorar os inimigos. Então eles criaram uma forma de que quem não adorar Dario por um mês, olha, conspiraram, Dario por um mês, não seria condenado. Veja o que aconteceu em Daniel 6,6. Olha o começo da estratégia para destruir Daniel. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei, disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. E esse era um cumprimento, né? Como falar bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe, como a gente ouve muito hoje. Era um cumprimento deles. Ó rei Dario, vive para sempre. Você vê que em todos os textos você percebe esse cumprimento. O hebraico para nós vai Israel é shalom, né? Paz. O árabe é salam alaikum. Então o árabe. Agora veja bem, Daniel 6,7. Todos os presidentes do reino, olha começando a estratégia e a conspiração contra Daniel. Os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram, olha que bacana aí, olha a fórmula, em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, olha que coisa maravilhosa para o rei, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao rei Dario, teriam problemas, seriam condenados à cova do leão. Criaram uma lei, né, aí para que Daniel pudesse transgredi-la. Os reis medos e persas, eu estava estudando o assunto, eram considerados filhos do deus Ormus. O Nabucodonosor era o Abel, né, aquela deusa lá. Aqui é o deus Ormus. E todos os reis eram considerados, como o faraó também era considerado um deus ali, dentro do politeísmo egípcio, a gente já estudou isso, ele era o chefe dos deuses. Então, para ele não foi problema nenhum, né? Então, para ele já tinha esse encargo. Ele é considerado filho dos deuses, do deus Ormus. E também apelaram para o ego. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. O nosso eu é perigoso. O eu é perigosíssimo, né? Então, apelaram para o ego de Dario. Olha, então, a estratégia é muito bem feita, né? A astúcia. A Bíblia fala que os filhos das trevas têm muito mais astúcia que os filhos da luz. Então nós devemos tomar cuidado. E apelar ao ego soberano. E é claro também que solidificaria também, porque era um império. Eles tinham dominado tudo. E muitos povos estavam debaixo do jugo do Dario. Então isso fortaleceria a eles. Mas para eles não era problema nenhum adorar Dario por um mês, porque eles adoravam muitos deuses. Era mais um na conta. Agora veja bem. No caso especificamente aí, quando a gente caminha com Deus, olha aí a ação, né? Era lei para que ele fosse, criar uma lei para ele ser desonesto. Então, é aquela política, a gente conhece muito bem isso, não só em nível de Brasil, mas em nível internacional, que é para beneficiar alguém. Cria uma lei para beneficiar alguém. Pode notar como é comum isso, né? Em todos os níveis, né?
Em nível de Brasil, em nível internacional, a mesma coisa. Uma lei para ser desonesto. Tiveram que criar uma lei para que Daniel transgredisse a lei. E, é claro, como eu já havia falado, as leis não afetavam os outros povos, porque eles eram politeístas. Mas a lei afetava especificamente Daniel, que era o alvo, e também os judeus, que eram monoteístas. Até hoje são monoteístas, né? Podemos observar que as três religiões, não é? O islamismo, que eles são vieram de Abraão através de Ismael, eles são monoteístas, é o Alá que eles adoram. Os judeus a mesma coisa, né? Eles adoram o único Deus, né? O Jeová. E os cristãos também, não é? Adoram o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vocês observam bem, monoteísmo. E eles, ali naquele momento, criaram essa lei para que ele fosse transgressor. Veja agora o versículo 9. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Nossa, né? Eu já sou filho de Deus mesmo, não vai ter problema. E, nossa, o ego, né? Aí, soberano, tal, e o levou, né? Eles armaram muito bem para Daniel e souberam como trabalhar. O versículo 10 de Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. O templo estava destruído, eles foram levados cativos, deveriam ficar 70 anos, né? A profecia que eles voltariam, né, dos profetas. E ele tinha a janela aberta, era algo normal, um hábito normal. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava. E dava graças diante do Deus, do seu Deus, como também antes costumava. Normal. Não, se você fizesse um exame eletrocardiograma em Daniel, naquele momento que ele tomou conhecimento, que ele não foi convidado para aquela reunião, para aquela armação, porque era ele mesmo o prato do dia, né, a cereja do bolo, ele na verdade, o que ele fez? Normalmente, ele foi lá e buscou o Senhor. Era normal, tranquilo, porque ele sabia que Deus opera em tudo, como nós aprendemos já, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para a vida daqueles que amam a Deus. Nós podemos não entender, Daniel não entendia o porquê daquela situação, mas ele sabia que Deus tinha um plano, porque ele cria na providência de Deus. E é claro que Daniel tinha um segredo, a sua fidelidade a Deus. Além de ter o espírito excelente, além de ser fiel ao trabalho, a pureza pessoal, ele caminhava com Deus. Quando nós caminhamos com Deus, nós não tememos as adversidades da vida que vêm em relação a nós. E olha aí, ele era um judeu piedoso, orava manhã, meio-dia e tarde, janelas abertas, mas ele colocou a sua situação diante de Deus. Nenhum medo, nada, nenhum receio, nenhum desespero. Uma lição para nós, quando vem os problemas, vem uma enfermidade, vem os problemas conjugais. A semana uma pessoa mandou pedindo para mim encarecidamente que eu orasse pela filha que estava com problemas no seu relacionamento conjugal. Imediatamente fiz a oração, gravei a oração e mandei para a família. Né? Porque é isso que nós fazemos. Nós não sabemos como fazer, mas Deus sabe como resolver e dar a solução. E é o que aconteceu com Daniel. E eu me lembrei daí nesse momento, acordei o Salmo 55, 16 e 17, que era a prática de Daniel. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Lembre-se bem, é um problema familiar? É um problema com os filhos? É um problema de perda de emprego? É um problema de saúde? É uma doença grave? Olha aí. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde é o que era o hábito. O judeu, eu acredito que ainda hoje faz. Os muçulmanos fazem as suas orações em qualquer lugar. Param na rua, tocou lá a sua mesquita, tocou a hora de oração, eles param na rua, estão orando e fazem as suas orações. E o que aconteceu? Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Olha, gente, está com queixa? Coloque diante de Deus. Está com lamentos? Coloque diante de Deus. E é o que Davi nos ensina. E ele praticou algo que é primordial. Desobediência civil. Olha bem o que o Daniel fez aí. Veja aí. Nós aprendemos que nós temos que respeitar as autoridades. Nós oramos pelas autoridades. Isso é praxe. O apóstolo São Paulo coloca claramente, falando a Timóteo a respeito disso, mas vejam bem. Agora, o que é essa desobediência civil que Daniel praticou? É aquele método não violento de protestar contra um governo opressor. Porque o governo não estava agindo legal, injusto e ilegítimo. Desobedecendo a autoridade só é como forma.
Porque eles obrigam aí contra a consciência, a nossa consciência. Eu tenho estado com médicos que me comentam que se certas leis se vierem para que o médico pratique algo que ele não é condizente com a sua consciência como médico, ele não vai praticar, ele vai praticar desobediência civil. E a fé, que é o que a gente vê aí claramente. Temos experiências, você pode perguntar, mas tem isso na Bíblia? Tem. Quando nós vamos para o Antigo Egito, que nós estudamos já o Egito, procure nos estudos anteriores, Faraó desejava que as parteiras hebreias praticassem o infanticídio. Porque no período que nasceu Moisés, eles queriam eliminar o povo de Israel matando os meninos. E ela, na hora de nascer, ele pediu a ela para que matasse os meninos. A Sifrá e Poá. Sifrá e Poá é o nome delas, parteiras hebreias. Mas elas não o fizeram. Elas obedeceram à autoridade de Faraó. Porque isso vai contra os princípios de Deus e nós não podemos obedecer. Você pode ver, no Novo Testamento teve no Novo Testamento também, lá em Atos 4:19, a gente vê. Se você quiser ler depois, você leia. O Sinédrio proibiu os apóstolos de pregar o Evangelho. E os apóstolos não deixaram de fazê-lo. O apóstolo Pedro alerta, né? Como deixar de pregar as coisas que temos visto, vimos e ouvimos, jamais faremos isso. E é o que Daniel fez aí nesse momento. Daniel 6:11, olha o que aconteceu. Então aqueles homens foram juntos, olha bem, olha a trama, olha a orquestração para destruir Daniel por causa da sua inveja, do seu ciúme. E acharam Daniel orando e suplicando ao seu Deus. Gente, eles conheciam o horário de Daniel. Eles sabiam que Daniel era um homem de Deus, ele tinha o horário de orar. Nós temos tido esse horário de orar? Eu procuro orar de manhã, orar à tarde e orar à noite. Eu procuro fazer isso, né? Eu oro pela manhã, eu não saio do meu quarto sem colocar minha vida no cofre divino de proteção e também ouvir a voz de Deus através da leitura da Bíblia. À tarde, né, eu tomo meu banho, eu vou orar ali. E à noite, antes de deitar, eu dobro meu joelho diante da minha cama ali. Né? Não é nada regra para todo mundo, é o que você faz, o seu coração. E ali vou. E Daniel tinha, e pegaram ele em flagrante. Eles queriam pegá-lo em flagrante. E o pegaram em flagrante. Daniel 6:12, olha o que aconteceu. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito? Foram cobrar, olha bem, os invejosos, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E ainda continuaram, olha o versículo 13 de Daniel 6. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é um dos filhos cativos de Judá, tem traduções que falam, esse Daniel, olha aí a colocação, não tem feito caso, aí ele faz caso de ti. Ó rei, nem do edito que assinasse. 3 vezes por dia faz sua oração. Olha aí o crime dele, orar a Deus 3 vezes ao dia. Porque ele era um homem de Deus, ele era um homem piedoso. Olha aí a constatação. Será que se fizer uma fiscalização, a gente tem orado 3 vezes ao dia? Tem gastado tempo com Deus? Orado 1 hora, 2, 3, como nós já estudamos isso também? O versículo 14, Daniel 6. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado. Olha aí a atitude. Quando houve lá no primeiro capítulo, na história de Daniel, dos amigos de Daniel, quando houve a estátua para adorarem aquela grande estátua, Nabucodonosor, quando soube, ficou irado. Olha aí, ele ficou penalizado. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Ele ia fazer alguma coisa para tentar salvar Daniel. E até ao pôr do sol trabalhou para... Ele deve tentar de todas as formas. Mas lembre-se, o governo dele não era o governo de Nabucodonosor que decidia tudo. Ele era um parlamentarismo. Era ele o soberano, mas ele tinha os 3 presidentes, os sátrapas. Então era um governo parlamentar. Hoje, como acontece na França. E o rei Dario ficou triste. Ele constatou ali que ele tinha sido usado para fins políticos pelos inimigos de Daniel. Então nós tomar cuidado também hoje, as pessoas usam a religião para fins políticos também, cuidado. Eu vi muitos pastores, pregadores, e muitos aí sendo usados para fins políticos, cuidado, armando, né, usando de formas não adequadas. Daniel 6,15 ainda. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas,
que no edito ou decreto que o rei estabeleça, você pode mudar. Não adianta, não há como mudar. Não pode. Eles tinham montado tudo, orquestrado tudo, agora era dar a facada final em Daniel. E naquela época eu estava a estudar o Por que Leões, né? E eu já me adiantei aí, o Nabucodonosor gostava de colocar o fogo queimava as pessoas, fornalha. E naquela época era o esporte praticado, era caçar leões, né? Muitos poderosos na época tinham zoológicos próprios, particulares. E era a forma que usada para destruir os inimigos, era lançá-lo na cova dos leões. Daniel 6,16 ainda, olha lá. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel, não tinha escapatória. E lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, olha que interessante aí. Não foi o que Nabucodonosor fez com os amigos de Daniel quando lançou-os na fornalha. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha aí, ó. Já era o começo aí de Dario começar a descobrir o poder do verdadeiro Deus. Vocês vejam aí que tudo que acontece na nossa vida tem planos, tem propósitos. Não entendemos. E a causa da prisão dele era a vida espiritual. Olha que fascinante, né? Vida espiritual, intimidade com Deus. A proteção de Deus. E aí ele foi, como consequência, colocado na cova dos leões. Até me arrepia pensar isso, né? O cuidado de Deus. Em Daniel 6,17, nós vamos conhecendo mais a narrativa. E foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel. Olha bem, foi selado com o anel do rei e com o anel do seu senhor. Era o parlamentarismo, então todos estavam contra Daniel. É claro que o rei não. Foi usado, ele percebeu a manobra ali, a estratégia, e para que não se mudasse a sentença de Daniel. Então, felizes estavam ali os seus inimigos, que haviam conseguido, né, pela inveja e tal, destruir Daniel. Que é o que a gente vive na sociedade hoje. As pessoas tramam, fazem coisas, mas elas não têm consciência que nós temos uma proteção divina. Eu choro de tristeza de ver que as pessoas não têm essa proteção divina nas suas casas, nos seus lares, nas suas vidas. É fundamental ter a proteção. Olha, ele saiu de Israel, foi levado cativo para Babilônia, a proteção de Deus o acompanhou, mesmo cativo. Chegando lá, Deus o colocou no trono. Deus tinha um propósito e o acompanhou na vida aí dos impérios. Aí ele estava com 80 anos, então observe bem aí. Daniel 6,18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Olha bem, ele tocou o rei, ele mexeu com o rei. Ele tinha um espírito, a pessoa que anda com Deus, ela mexe, ela toca as pessoas. E passou a noite em jejum. Ele se colocou, ele não queria em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música. Ele não queria quebrar a insônia com música. E fugiu dele o sono. Olha aí o que aconteceu. O jejum. Coisa que é interessante, né? Eu vejo pessoas orando em jejum aí, clamando a Deus, sem música, porque teve compaixão de Daniel. Veja bem, nós tocamos as pessoas. Então vejam bem, há dois caminhos na nossa vida. Ou nos odeiam, ou nos amam. Não existe meio termo para quem é cristão, para quem serve a Deus. Não se assuste. As pessoas gostam de você ou detestam. Isso é normal, a gente causa esse tumulto onde fomos, ou melhor, aonde fomos e onde estivemos colocados. Olha aí o português. Daniel 6,19, olha lá. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele não conseguiu dormir, ele foi correndo de manhã lá, estava atento a Daniel. E olha o capítulo 6:20. E chegando-se à cova, chamou Daniel com voz triste. Ele disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então ali, tristemente, sem esperança, não acreditando. Mas o impossível... Mas isso é impossível na visão do rei. Ele estava ali e não acreditava. Agora, e o milagre aconteceu. Observe bem que Deus é assim. A gente passa por dificuldade tanta, na hora que parece que não vai aguentar, o milagre acontece. Nós observamos quando o povo de Israel estava saindo do Egito, rumando para o Mar Vermelho, o mar na frente, os egípcios atrás,
Deus disse a Moisés, manda o povo que marche. E Deus ali abriu o mar. Deus interveio naquela situação. E é o que acontece com Deus em relação a nós. Como vale a pena estar debaixo da proteção divina? Olha, eu amo estar debaixo da proteção divina, do cuidado divino, do amor de Deus. E a observância, a fidelidade a Deus, como aconteceu com Daniel. O milagre aconteceu. Daniel 6:21. E olha bem, aí ele usa o mesmo cumprimento. Nós falamos bom dia, boa tarde, boa noite, good morning, how are you? Não é? Eu acrescentei ainda mais, né? Guten Morgen, buenos dias, buenas tardes, buenas noites. Ele usou, então, falou o rei, o mesmo cumprimento que era o habitué, o hábito. O rei vive para sempre. Imagina a alegria do rei quando ouviu a voz de Daniel ali soando da cova. Daniel 6:22, e aí ele vai agora falar do poder de Deus, falar do amor de Deus, porque é a nossa vida. Nós queremos pregar acerca de Deus, falar do amor de Deus. Olha, um alerta para todos nós que somos religiosos, que estamos pregando aí nas praças, nas ruas, nos templos, na internet, nas rádios, melhor dizendo. O meu Deus enviou o seu anjo, olha bem, e fechou a boca dos leões. Meus irmãos, como é bom saber disso. Que o anjo do Senhor, a Bíblia, o Salmo coloca, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Isso faz a gente até se emocionar, porque nós passamos provas, dificuldades, e nós, como Daniel, já sentimos isso. O inimigo nos atacando e tal, e Deus nos libertando, para que não fizesse dano. Imagine a alegria do coração do rei Dario ao ouvir isso, porque foi achada em mim inocência diante dele. Isso é importantíssimo. Eu era inocente, não tinha nada, não fiz nada daquilo que colocaram aí para mim contra. E também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Olha que maravilhoso. A proteção, o cuidado de Deus. Aí, se você quiser estudar o assunto, esse anjo que aparece aí é a manifestação de Cristo no Velho Testamento. Nós tivemos vários momentos que Cristo manifestou. Se você vê o momento em que a chamada cristofania, a manifestação de Cristo, ainda não tinha assumido a forma humana, é o próprio Deus. Mas Daniel estava com a presença de Cristo ali junto dele na cova dos leões. E olha bem, 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crê no seu Deus. Assim é o nosso Deus. A proteção de Deus é imensa. Fecha a boca dos leões. E Deus faz isso conosco hoje. Ele fecha a boca dos leões. Eu tenho visto isso nos 40 anos. Eu me emociono porque eu vi isso na vida dos irmãos, todas as pessoas que eu convivi, em todos os lugares que eu morei. A ação de Deus tremenda, como aconteceu na vida de Daniel e que acontece hoje e está acontecendo agora, nesse momento, em todo o mundo. Agora observe bem, 24, Daniel 6:24. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles e seus filhos e suas mulheres. Observe bem aí que era uma lei, o pai abençoado, a família abençoada, mas o pai amaldiçoado, a família sofria as consequências. Olha aí. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Por causa da inveja, do ciúme, eles destruíram a família. Como aconteceu com Amã em relação a Mordecai e Esther. Nós já estudamos isso, tem estudos anteriores sobre essa situação. Morreu, preparou a forca para a mãe e foi enforcado na própria forca. Então a gente não precisa temer, em nenhum momento. E a mesma coisa os filhos também deles perderam. Então aí o que aconteceu? Chegando ao fundo, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Para vocês verem que os leões estavam ali, uma noite sem comer, estavam ali, naquela situação, os leões se apoderaram deles e eles esmigalharam tudo, né? Para mostrar realmente que os leões eram leões de verdade, não eram leões que a gente... Hoje, em Curitiba, Paraná, nós temos um local que você visita, você tem contato com leões mansos, tal, tira foto, todo mundo já fez fotos lá e tal. Não eram esses leões, eram leões realmente que eram vorazes para destruir. E o versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. O versículo 26. Da minha parte é feito um decreto.
pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Ele viu o poder de Deus. E é o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos vendo o poder de Deus, o cuidado de Deus. Isso a gente está vendo nos hospitais, nós estamos vendo nos presídios os milagres que têm acontecido, nas casas das famílias. Nós estamos sentindo o poder de Deus, até nos arrepia pensar. Deus está agindo, porque o mal está agindo, mas Deus é superior. Deus é superior ao mal, ele destrói o poder. Jesus Cristo na cruz do Calvário esmagou a cabeça da serpente, destruiu o poder do mal. Maravilhoso é termos em nossas casas, como os israelitas, aí na hora que o anjo da morte veio destruir a 10ª praga em Israel, que era a morte primogênita, eles tinham sangue no umbral da porta da casa, e o anjo não passou naquela família, eles não perderam o primogênito daquela família, porque eles tinham o sangue do cordeiro, e nós a mesma coisa. Na porta da nossa casa, tendo o sangue do cordeiro, nós somos protegidos contra qualquer ação contra nós, qualquer coisa que fizerem contra nós, o Senhor nos liberta, nos dá proteção. Por isso a importância permanece, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio dura até o fim. E o 27, estamos encerrando, Daniel 6, 27. Ele salva, veja bem o poder de Deus, livra, olha aí, e opera sinais, maravilhas no céu e na terra. É esse Deus. Dario estava conclamando o império todo. E salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E é o que Deus está fazendo em relação aos leões que estão vorazes atrás de nós, querem nos derrubar, querem nos destruir. E se a nossa casa tiver o sangue de Cristo em nosso coração, ele nos liberta, como aconteceu com Daniel. Deus no seu coração. Cristo libertou Daniel ali, na manifestação do anjo, e como anjo naquele momento, e ele o faz hoje, quando nós temos o Senhor Jesus através do Espírito Santo em nós. E o versículo 28. Esse Daniel, pois, prosperou no reino de Dario e no reinado de Ciro Persa. Veja bem, 4 reis, fiel a Deus, fiel ao trabalho e abençoado e usado por Deus para mostrar o poder de Deus no meio desse império que ele era cativo. Agora observe bem, concluindo. Isso me chama a atenção sempre desde criança, né? Desde criança nós cantávamos, eu cantava muito esse cântico. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, e nas horas de aflição Deus o socorria. Quando foi aos leões pelo rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. E é interessante que era o único fiel no país. Ou melhor, no governo ali, né? Porque os israelitas também estavam ali, eram fiéis. Mas no governo, o único fiel no país, na liderança, no poder, estava preso. Mas vejam bem, tudo isso aconteceu por quê? Em primeiro lugar, quando essas coisas acontecem, confie, Deus está no controle. Quando os leões vieram, os inimigos vierem contra nós, tentando nos derribar, destruir com estratégia, conspiração, lembre-se bem, Deus está no controle da história. A nossa história tem um controle. É Deus, não é o homem. O homem não tem controle nenhum da história. Os homens desaparecem, mas Deus é para todos sempre. Uma coisa importante também. Deus permite seus servos serem testados. Então, não se assuste quando vier os testes dos problemas e os testes da prosperidade. Isso é normal. Nós vamos ser testados a vida inteira. É próprio nessa vida porque Deus nos testa para o nosso crescimento espiritual, para nos fortalecer, para nos aperfeiçoar, principalmente o nosso caráter. E para que a gente fale a Deus, a quem servimos. Nesse momento, o Daniel teve autoridade para falar do poder de Deus a Dario. Se Dario não creu no poder de Deus, é porque não era o momento, não era a hora ali naquele momento, mas esperamos em Deus que ele tenha crido plenamente. Pelas palavras nos dá a impressão. Além de sofrer por Cristo. Então a gente está preparado. A vida com Cristo, a vida cristã, não é a vida de uma balinha de chupar, não é uma facilidade que a gente vive hoje aí, as pessoas falando. É uma vida de luta, mas no mundo tereis aflições, dele bom ano vencemos. Nós vamos ter aflições até o dia que partimos para a vida eterna com Deus, no local onde Daniel está. E olha aí, o Deus de amor do seu povo. Então aí nós podemos perceber que realmente, não é? Fiel era preso, mas não tem problema. Aquilo que aconteceu é para ser usado por Deus para falar do poder de Deus, como ele falou a Dario. E mostrar que nós
temos um Salvador, que é o nosso Deus. Por isso, concluindo, Daniel e os servos de Deus, em qualquer situação, isso é fundamental. No teste dos problemas, no teste da prosperidade, seja feita a tua vontade. Nós já oramos isso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E é isso que a gente tem que fazer nas horas que os leões vierem tentar nos derribar, nos destruir. Seja feita a tua vontade. E não importa o custo. Foi o que aconteceu com Daniel. Foi para a cova, não importava. O mais importante era a sua fidelidade a Deus. A mesma aconteceu com os amigos ali, no livro de Daniel, você vai ler também mais tarde. Foram à fornalha, fiéis a Deus. E não importou o que ele colocou, não importa o custo. Serei fiel a Deus, e ele foi fiel a Deus. Que nós todos possamos assim também o fazer. Nós cristãos, salvos em Cristo, temos Jesus no nosso coração, nos arrependemos dos pecados, temos a certeza da vida eterna, temos o nosso nome escrito no livro da vida, no céu, temos a morada eterna, que nós possamos, como Daniel, aprendemos a sermos fiéis a Deus. Que Deus abençoe. Amém. Nós tivemos um encontro Mulheres que Oram, no dia 26 de outubro, e lá se colocaram os pedidos de oração, as irmãs colocaram. E eu vou orar, vou estar orando até o final do ano por todos eles, e aqui estão mais 5 pedidos e agradecimentos. E eu queria convidá-lo, você que deseja que a gente ore, coloque nas minhas redes sociais, nas redes sociais da minha irmã também, das mulheres que oram também nas redes sociais dela, coloque o pedido, e também no vídeo que a gente coloca aí no YouTube, na parte de baixo você pode escrever o seu pedido, que eu estarei orando na próxima semana. Não só na próxima semana, mas durante a semana estarei orando, porque eu vejo toda semana, eu vejo todo dia lá o material, e eu orarei. Eu vou estar orando agora pelo Mulheres que Oram e orando agradecendo e orando pelas necessidades. Vamos orar nesse momento. Senhor, agradecemos pela tua proteção diária em relação à ação do maligno contra nós. O que aconteceu com Daniel, o maligno ali instigando as pessoas invejosas a tentarem contra a vida de Daniel, mas o Senhor o protegeu. E o Senhor mostrou o seu poder, e é o que tem acontecido conosco em nossas vidas. Louvamos-te pela tua proteção em cada um de nós, principalmente os nossos lares. E nós queremos agradecer agora ao Pai pela obra que o Senhor está fazendo em Londres, na Inglaterra. O Senhor está usando o reverendo Jonas Bragato, operando ali, salva os ingleses, e usa ele como usou Spurgeon e tantos pregadores em tempos passados. Usa aquele homem, usa a igreja ali no centro de onde que inaugurou na semana passada. Guarda, Senhor, muito a vida deles, e agradecemos ao Pai pelo culto que foi feito ali em Londres, pela inauguração da igreja para pregar o teu nome. E agradecemos ao Pai pela vida de Marli e Sueli, que comemoraram mais um ano de vida, Senhor. Guarda. Agradecemos ao Pai também pela vida de 93 mulheres agora no grupo a orar. E nós temos 2 no exterior, a Angelita na Inglaterra e a Jocélia na Alemanha. E agradecemos muito pelo encontro da PIB, Primeira Igreja Batista, e o Senhor operou maravilhas ali, muitas conversões. Agradecemos muito pela Sandra Citrone, Senhor. Um câncer desapareceu do seu fígado e ela está em tratamento, Senhor. Agradecemos pela gratidão dela a Ti, pelo que o Senhor está fazendo na vida dela. E agradecemos também pela Malu Moreira, esposa do reverendo Ezequiel, que fez a biópsia e foi benigna. O Senhor operou ali naquela vida. E agradecemos ao Pai pela vida do Dimas e Ana Paula Dorini. Agradecemos ao Pai pela salvação, porque Deus realmente tem abençoado o seu povo. E agradecemos ao Pai também pela saúde da irmã que ora, que colocou lá no encontro, pela família dela, os amigos, pela oportunidade que ela tem de orar a todos, e também pela família e que o Senhor tem dado a ela, e por tudo que o Senhor tem derramado na vida dela, Senhor. São essas as gratidões das irmãs que oram. Também, ó Pai, nós continuamos a interceder agora, ó Pai, pela obra lá na Inglaterra, na igreja presbiteriana, através do trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ali em apoio ao reverendo Jonas Bragato. Oramos pelo reverendo Arival, Senhor, que vai operar dia 21. Tem misericórdia dele, opera ali através da cirurgia, Senhor, restaura a sua vida física.
Colocamos, ó Pai, o menino Mateus, filho da irmã que ora, Patrícia, necessita da tua graça, do teu poder. A Gabriela, filha da Suzana Mantovan Dantas, ela pediu no Instagram da minha irmã ali, ela pediu oração, no momento que ela falava da oração ao Vendarival. Cuida dela, Senhor, cuida dessa vida, e seja operando, Senhor, lá no hospital, precisando da tua graça, do teu poder. Colocamos o Rael, neto da mulher que ora, Eliana Vicentim, precisa da tua graça, do teu poder. Os bebês Maria Clara e Maria Cecília, Senhor, atua poderosamente nessas vidas, Senhor. O Senhor Jonas Mendes, a família, Senhor, especialmente dele, cuida, restaura a sua vida física. Não esquecemos do Wilson, Senhor, pai, marido da dona Eva, pai da Leandra e da Wilma, Senhor, continua operando. O Alexandre, Senhor, com a sua esposa Sueli, cuida dele, da sua recuperação, da Chile também. O Sidney, Senhor, com Elisa, seu filho, continua operando o tratamento. O filho da missionária Alicione, precisando da tua graça, do teu poder, e continua operando com a Sandra Citrone, Senhor, para as demais partes do tratamento que ela está fazendo, Senhor. Guarda a Tânia ali na Itália, precisando da tua graça, do teu poder. A Juliana, o Renato, Mila, a Malu Moreira, continuando o tratamento. O pastor Joubert, que seja, Pai, com a prefeita de Itapeva, a Duque, que pediu as nossas orações. A Elaine também, vereadora em Apiaí, que vai assumir o poder agora em janeiro, que seja operando, cuidando dela. O próprio vereador que está finalizando o mandato, Paulo Tsumoto, na sua recuperação da cirurgia. Guarda, Senhor, também o Mateus, filho de Ari e Suzana, Senhor. Precisa da tua graça, do teu poder, seja operando ali, cuidando dele, Senhor. Guarda a Ivani, que está em depressão, assista com a tua graça, com o teu poder. E o pai do deputado Carlos Gianazzi, Senhor, o seu Armando. Agradecemos muito o Senhor estar cuidando do seu Armando, pela visita que o pastor da IPB de Pinheiros fez a ele, Senhor. Agradecemos muito pela visita do pastor, pela oportunidade que ele teve de falar do teu poder na vida deles. E esteja usando o pastor do cuidado deles, Senhor. Continuamos a interceder pelas mulheres que oram, que Deus esteja sempre a alcançar o seu povo e dê fortalecimento para a vida espiritual, pela saúde do esposo dessa irmã que ora, que pediu lá no encontro, pela cirurgia de uma pessoa que ela pediu oração, pela conversão de todos os membros da sua família, também pelo sobrinho Elton, Senhor, que precisa que nós oramos pela sua vida física e espiritual, principalmente da sua visão, pela filha Aline, dessa irmã que ora, dessa irmã que pediu lá, pelas decisões profissionais da Aline, pelo trabalho, a prosperidade, pela nora, por Alessandra e família, e pelos filhos, Senhor, e por mais um pedido que ela fez, o Senhor sabe. Também pela irmã Raquel e Lacerda, pelos filhos Jonas, a Ana, a Michele, o Davi, também pela nora, e por ela, Senhor, que está viúva há 3 anos. Cuida do seu Jairo, cuida da sua vida. E também pela família em geral e os exames da Ana Paula Dorini, Senhor. Cuida dela, Senhor, guarda suas famílias. E agradecemos ao Pai por esse momento, pela palavra que falou no nosso coração, e nos abençoe, Senhor, em tudo, que a Tua palavra possa nos fortalecer e que nós confiemos sempre, como Daniel, ao enfrentar as lutas, as batalhas, as bocas dos leões, ele superou, que nós possamos também, por Ti, guardados nesse sentido. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. E agora vamos cantar o hino final. Quando a alma sequiosa chega a voto Salvador, esse logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Fácil é o que levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e nesse teu mesa
poder dos fariseus. Mas se alguém procura ver sem a graça do bom Deus, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Jesus.